Capítulo 13 do livro Campo de Batalha da Mente. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos apenas eu penso podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ser contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhes dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certa noite, depois que ele e a sua esposa foram retomados de uma festa, ela o repreendeu dizendo: por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você ficou só lá e agiu como se não soubesse coisa alguma. Eu já sei o que sei, ele respondeu. Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opinático e ser crítico são com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados. Então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo espero que nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamentos, como também a aprender como com o mar de dúvida. Esse é exatamente o ponto que esta passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou no shopping e simplesmente olhar para todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas, a roupa, o estilo de cabelo, a companhia e etc. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões, e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma: Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre a opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce, até que você comece a expressá-lo aos outros, ou mesmo aquele que você está julgando. Então, ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você? É como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus e eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas eu não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas em minha mente, com as quais eu precisava lidar antes que meu comportamento pudesse mudar.
Lembre-se, suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Mateus 7, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problema com a sua mente nessa área, leia essas e outras passagens, leia-as e leia-as de novo em voz alta e use-as como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos. Vamos estudar essa passagem e eu vou comentá-la parte por parte enquanto a percorremos. Semeando e colhendo julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantarmos. Gálatas 6, 7. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícolas e financeira. Aplicam-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que, quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Médico, cura-te a ti mesmo. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículo 3 e 5. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça a parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Mateus 7,6. Creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos, mas em vez disso, os julgamos e criticamos, tomamos algo santo e jogamos para os cães e os porcos. Abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Quando eu fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar a minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses da gravidez, eu fiquei com muito enjoo. Eu perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase eu não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, e uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante as minhas 3 outras gestações,
Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito a palavra de Deus. Então eu não usava a minha fé ativamente para nada. Agora estava muito familiarizada com as promessas de Deus. E mesmo assim doente. E nem mesmo muitas orações a Deus e repreensão ao diabo estavam removendo o problema. Um dia, enquanto eu estava na cama, ouvindo meu marido e os meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está de errado comigo? Por que eu estou tão enjoada e por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus capítulo 7, versículo 1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo. E finalmente Deus abriu a minha memória para um evento que havia acontecido há 2 anos antes. Eu havia dirigido um estudo bíblico doméstico ao qual compareceu uma jovem senhora que chamaremos de Jane. E Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque ela estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto eu estava deitada naquele dia, eu lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a e criticando-a porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente em vir ao estudo bíblico. Jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira, apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava nas mesmas condições de Jane, 2 anos antes. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante as minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento e crítica. Eu tinha tomado minhas pérolas, a coisa santa, jogado aos cães e porcos, e agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender. Assim que o fiz, a minha saúde foi restaurada e eu passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. Desse incidente, aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Gostaria de poder dizer que depois daquela experiência jamais cometi outro erro daquela natureza, mas eu sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros, nós todos temos fraquezas, e a Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns com os outros, mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para com os outros, da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito a nós. Efésios 4, versículo 32. Julgar traz condenação. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as coisas pelas quais julgamos aos outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom, certa vez, para ajudar-me a entender este princípio. Eu estava ponderando porque nós mesmos fazíamos alguma coisa e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, como em Mateus capítulo 7, versículo 12, é um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis
para um crente, julgamento e crítica entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Suspeite da suspeita. O amor tudo suporta, sob qualquer coisa e tudo que venha. Está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Posso dizer honestamente que a obediência a essa passagem tem sempre sido um desafio para mim. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, eu fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos motivos, tive várias experiências desapontadas e com pessoas que, não apenas antes de ter me tornado cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando a sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ele precisa ser renovado de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo a palavra, meditando, refletindo sobre ela. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Deus faz isso por mim quando estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa: se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Talvez, mas os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até o seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é essa: os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Permita o que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devemos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada um uma chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2, versículo 23 ao 25. Certa vez, depois que eu fui envolvida com uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe essa passagem à minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles. Apenas explica que, como ele entendia a natureza humana que nós todos temos, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhores e eu perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos uma porta para o diabo. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aprendi que estava me apoiando nas senhoras desse grupo
e colocando nelas uma confiança que pertence apenas a Deus. Só podemos ir até aí em qualquer relacionamento humano se formos além da sabedoria. Problemas surgirão e seremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo. Deixa-o saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado de discernimento de espíritos, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provoca oração e não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele, não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, versículo 23 e 24. Palavras e pensamentos são como o osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Hebreus 4:12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos. Mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria, nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. E é triste dizer, algumas vezes elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estado de vida.